Olá, eu sou a Silvia Castro e começa agora um novo episódio do Sim Talks. Hoje vamos explorar um tema que está no centro das discussões sobre a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta: a economia circular no consumo de recursos naturais. A economia circular é mais do que reciclagem. É um modelo que visa eliminar o desperdício e a poluição desde o início, manter produtos e materiais em uso e recuperar sistemas naturais. Estamos falando de uma transformação profunda na forma como pensamos e utilizamos os recursos naturais ainda disponíveis. Vamos entender como a prática regenerativa é essencial para o presente e para o futuro e qual é o papel das energias renováveis nesse processo. Para essa conversa, temos aqui referências que vão nos ajudar a saber mais sobre como esses princípios podem ser aplicados na prática. Convidamos para esse bate-papo o André Mello, coordenador de Água e Economia Circular. Obrigado pelo convite, Silvia. Super engajado no tema de economia circular. Então vai ser um prazer aqui a gente bater esse bola com o Gui e com você. E Gui Bramer, empreendedor especialista em economia circular e inovação. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui nesse episódio, viu? Para começar, vamos falar sobre o conceito de economia circular e como ela se diferencia do modelo econômico tradicional. O que exatamente é a economia circular e por que ela é tão importante para a sustentabilidade ambiental e econômica? Bom, o que a economia circular ela traz de diferente da economia tradicional, ou como a gente chama de linear, né? A economia linear, que é onde a gente aprendeu desde a Revolução Industrial, você extrai recursos naturais, muitas vezes não renováveis, transforma esses recursos em novos produtos, coloca esse produto para o mercado, você utiliza esses produtos e descarta esses produtos, e acabam indo para aterros sanitários e muitas vezes para lixões, lugares inadequados. Que é totalmente um conceito diferente que a natureza nos ensinou. A economia circular ela ajuda a gente a repensar a forma de fazer coisas sem abrir mão de tecnologia, sem abrir mão de experiência, sem abrir mão do que hoje a tecnologia já nos trouxe. Mas ela repensa, ajuda a gente a repensar o desenvolvimento de novos produtos e de novos modelos de negócio, aonde é muito semelhante ao que a natureza faz. A natureza nada é resíduo, nada é lixo. Tudo é reaproveitado por algum ecossistema ou mesmo ecossistema. Então a economia circular ela vem para isso, ela vem para ajudar a gente a repensar a forma de colocar produtos no mercado de uma maneira que ele seja reaproveitável, que ele seja reciclável em sua composição e sempre pensando antes dele ir para o mercado. Que a gente fala que a economia, quando o produto não é circular, é porque teve um erro de design em sua concepção. Né? Então é fundamental esse modelo de negócio. O modelo de negócio está ganhando muita força globalmente, criando novos milhões de empregos em todo o mundo, que basicamente que o mais difícil não é a tecnologia envolvida, mas sim a forma de pensar. Esse é o que a gente vai conversar bastante por aqui hoje. O difícil não é o ser humano achar novas tecnologias, o difícil é a gente repensar a forma de fazer produtos, sendo que a gente tem alguns anos já fazendo da mesma forma e medindo a performance das empresas da mesma forma ainda do modelo linear. Então, esses são os grandes desafios que a gente pode encontrar. Mas, basicamente, é isso. Eu acredito que o André também tem mais coisa para complementar. Perfeito, Guilherme. Gui, né? Gui. Ele trouxe o grande complemento, assim, né, com relação à fala de economia circular, que a gente não pode perder de vista também que ele é um modelo econômico, baseado nas questões tanto regenerativas e restauradoras. O Guilherme trocou muito bem sobre por intenção e por design. Então a gente está sempre pensando a origem daquele produto e até o fim de vida dele, como a gente vai conseguir destinar. Então, e diferentemente ali do modelo linear, que muito bem o Gui explanou sobre extração, uso e descarte, né, ele visa principalmente a economia circular em preservar o valor ao máximo daqueles materiais e produtos e reduzir a utilização de novos recursos. Aqui mais um adendo para essas discussões, em termos de econômicos, né, a gente não pode perder de vista tanto a dimensão econômica quanto ambiental, que um produto ele deve entregar todos esses dois benefícios, ao passo que a gente vislumbra ali implementar ou transicionar a economia circular dentro de um setor empresarial ou de um modelo de negócio, é melhorar ali desde
a eficiência dos processos produtivos, visando ali a redução de custos operacionais, criação de novas oportunidades de negócio. Também tem ali questões relacionadas à mobilização de toda a cadeia da economia circular. Então, ali, cadeias emergentes como reciclagem, remanufatura, logística reversa, recondicionamento e por aí vai, né? Tem vários pontos muito importantes que esse conceito de economia circular vem trazendo, principalmente a resiliência e a sustentabilidade, e muitas das coisas que o Gui também já mencionou em termos de redução ali de gases de efeito estufa. Então, a gente associar a agenda de economia circular para a descarbonização do setor empresarial também uma boa pedida, uma vez que muitas empresas já estão fazendo medidas para reduzir suas emissões e como a economia circular pode vir para isso também. É um complemento que a economia circular ela vem com força e no Brasil, principalmente esse ano, a gente ganhou uma atração muito maior. Bom, você já deu aí alguns exemplos, né, que era exatamente o que eu ia perguntar. Como que esses princípios da economia circular, eliminar o desperdício, manter os materiais em uso e regenerar os sistemas naturais, eles podem ser aplicados na prática? Você falou aí da questão do uso de energias renováveis, né? O que mais que poderia ser englobado, né, na economia circular? Já vou pegar aqui, Gui, complementando já a fala com relação a essa pergunta. Aqui no Sebedes a gente tem empresas de grande porte. Então a gente tem mais de 115 empresas de grande porte, que muitas delas conseguem mobilizar toda a cadeia voltada para a economia circular. Vou citar só dois exemplos aqui. Por exemplo, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Ela lançou agora uma nova tecnologia capaz de separar aquelas embalagens multicamadas. O que seriam elas? Aquelas embalagens de longa vida, que geralmente vem o leite, então separar esses materiais, alumínio, plástico, papel, e conseguir reaproveitar. Essa tecnologia deles é basicamente usar um produto ali químico, separar essas soluções, reciclar ali aquele alumínio que é infinitamente reciclável e pegar também um plástico para usos que seriam mais nobres. Daí um exemplo. Outro exemplo também muito clássico que eu descobri agora recente das nossas empresas, que é Siemens Energy, a Vivo e a West Rock trabalham com um programa muito similares de transformação de uniformes. A gente vê que muitas dessas empresas têm um uniforme próprio e troca ali somente a marca, o estilo, então a cor, ele necessita ser reaproveitado ou mesmo chegou no fim de vida. Então, a partir ali do compromisso com uma parceria com negócios sociais especializado em logística reversa têxtil, eles conseguem aproveitar esses uniformes, dando novo vida a eles, seja por meio de cobertores, sacolas, lixeiras automotivas. Daí é um dos exemplos, por exemplo, de manter ali os materiais em uso por grandes ciclos de vida, né? Então, acredito que o Gui tem muito a trazer também nesse ponto. O que a gente pode observar também de exemplos práticos é a gente, ao invés de só tentar resolver o que foi mal desenhado, às vezes, por exemplo, eu gosto muito da ideia do projeto que o André trouxe, que são das embalagens flexíveis. As embalagens flexíveis a gente encontra no nosso dia a dia quase que diariamente. São as embalagens de biscoito, embalagens de ração animal, embalagens de suco em pó. Elas vieram para o mercado de embalagem como uma solução inteligente, ou seja, em termos de você consegue transportar mais produto com muito menos plástico ou muito menos material na sua composição, só que ela traz uma complexidade na mistura de materiais. A grande dificuldade para você reciclar um produto é quando ele mistura muito material no mesma composição de produto. Isso é uma tendência global. Você pega hoje um celular, por exemplo, ele tem algumas centenas de materiais muito preciosos, inclusive, lá dentro, só que pelo design com que ele foi concebido, ele é muito complexo de você reaproveitar. Então, às vezes é muito mais fácil você pegar um novo do que tentar reaproveitar o antigo. Então, somado a esses esforços e essas iniciativas muito interessantes que o André trouxe e que estão crescendo diariamente, muita empresa, até porque se uma empresa não adotar sistemas de circularidade em seu processo, eu acredito que ela vai ter muita dificuldade de criar valor num curto prazo de tempo para os acionistas e para o mercado, né? Mas o que a gente está percebendo também, que eu acho muito interessante, é a gente lá atrás, antes de botar um produto no mercado, é trazer para a mesa não só a área de desenvolvimento, suprimentos, marketing, vendas, mas também trazer essa visão de circularidade do produto. Porque se você já nasce com essa cabeça, muitas vezes você evita coisas muito simples. Por exemplo, quando a gente vê garrafa de água sendo vendida com cores diferentes, como cor azul, como cor rosa, como cor laranja, para criar uma água mais nobre, né? Só que no final de vida, na reciclagem, essa cor ela dificulta muito a reciclagem.
Se você manter ela transparente, por exemplo, você facilita muito o uso dessa garrafa PET para mercado têxtil, inclusive para virar garrafa de novo. Então são detalhes que eu tenho certeza que quem desenhou esse produto não foi para destruir o planeta, não é não é um psicopata do clima, né? Mas sim falta de conhecimento da cadeia produtiva como um todo. Que uma simples, por exemplo, trabalha no posicionamento do produto, trabalha no marketing do produto, mas deixa a garrafa transparente, porque ela vai ter um valor de indústria muito importante no pós-vida daquele produto. Isso vale para qualquer produto, um automóvel, um eletrodoméstico, etc. Então, o que a gente vem conversando muito e agora estou assumindo um papel muito legal que vai representar a América Latina no Fórum Econômico Mundial, que a ideia é levar a indústria latino-americana para esse ambiente de discussão global, porque tem muito dinheiro para investimento em circularidade e às vezes não tem projetos como esse que o André trouxe e outros que estão surgindo para que esse dinheiro circular, vamos dizer assim, ele conecte nesses projetos. Então, o que é muito legal ver esse movimento é, sim, as grandes empresas estão migrando para uma circularidade e a dificuldade que elas têm, porque elas são formadas num modelo de pensamento linear, é colocar esses projetos para rodar. E aí as startups, as universidades, os novos empresas que estão surgindo vão ajudar a dar essa velocidade para as empresas que estão querendo fazer essa revolução. Então a coisa está acontecendo, eu concordo plenamente com o André, assim, é difícil hoje você lançar um produto e não trazer o componente de circularidade dentro da sua estratégia. Ao mesmo tempo, você tem a questão da dificuldade de como implementar projetos, visto que você foi criado de uma maneira linear. Então, acho que a forma de pensar, fazer, é o que dificulta muito mais do que tecnologias que a gente vai inventar. O ser humano é muito criativo, a gente inventa muita coisa nova, muita coisa. A questão é como é que eu mudo a forma de fazer a partir do momento que já tem uma indústria com todo o industrial dela já implementado. As formas de medir lucratividade das empresas continuam as mesmas do século passado, ou seja, você ganha lucro se der mais dinheiro, então a circularidade não é que a circularidade tem que dar dinheiro, obviamente, tá? Mas tem formas diferentes de você calcular lucratividade de um produto, inclusive impactos negativos de carbono, você pode também valorizar esse produto. Enfim, a coisa está acontecendo e muitos exemplos, principalmente brasileiros, estão surgindo muito como destaques globais. Um exemplo são as cooperativas de catadores também, que começam a ganhar muito visibilidade com as novas políticas, novos decretos, e são agentes fundamentais para a economia circular acontecer no Brasil. Um adendo, Silvia, a fala do Guilherme. Assim, o Guilherme trouxe várias perspectivas super importantes. A da garrafa a cor, né? Como isso influencia realmente na separação. Daí eu trago até uma coisa prática, né? Quando eu estava fazendo uma disciplina do mestrado, a gente realmente foi aqui na Colurb, aqui no Rio de Janeiro. Fizemos o quarteamento de uma região específica e aquelas pessoas que trabalham realmente com o lixo, né, os resíduos, elas sabem na mão qual é o tipo de plástico só apertando. Então, assim, é muito importante. E além da cor, né? A cor ela pode influenciar muito a gente envolver outras marcas. Então, vamos supor, tem uma marca Sprite, que era ali verde, né? Então, colocar tudo transparente, junta Sprite, junto com a Coca-Cola, junta com a da Ambev e consegue todas as empresas conjuntamente reciclar esse produto, ou então reutilizar esse produto. Economia circular, muitas das coisas que a gente vem falando são novas, são disruptivas e, porventura, são inovadoras para as organizações. Mas a gente já pratica economia circular no nosso dia a dia há algum tempo. E a gente praticava algumas no passado bem grande, né? Por exemplo, quando o leite a gente pegava ali a partir de embalagem de vidro, quando a gente retornava a nossa embalagem de refrigerante e pegava uma outra. A gente continua fazendo isso com bebidas alcoólicas em alguns lugares, né? Dependendo. Tem um exemplo também de sua bicicleta deixou de funcionar, você não compra uma outra, você pega ali e repara ela. Então já tem ali conceitos de economia circular. E outros que vêm surgindo, por exemplo, de plataformas de compartilhamento. Então você tem ali produtos que você não conseguiu mais usar. Eu até brinco aqui internamente, quando eu comecei a vender, eu fiquei viciado em vender, eu parei até de vender porque estava querendo vender minha casa inteira, né? Os produtos. Que eu pegava ali, você pega o produto, você consegue ali colocar para venda com preço justo e depois já de reutilizado e uma pessoa realmente comprar. Então tem vários exemplos para citar. Além das grandes cidades, isso também deve expandir para pequenas cidades, acho bem importante. Bicicletas compartilhadas, exemplos de compartilhamento de veículos para você utilizar, já são exemplos de economia circular. Muitas vezes, quando a gente fala assim de disrupção do modelo de negócio, é porque está muito entranhado, às vezes, nos modelos das empresas, esses uso aqui retirado, ou mesmo não há um incentivo próprio para elas realmente incorporar a circularidade dentro da sua cadeia. Então, a gente vê muito comum
uma matéria-prima virgem ser mais vantajosa que um subproduto, um coproduto de uma indústria. Então a gente evita ali, a gente deixa de fazer uma simbiose industrial, por exemplo, onde o recurso, o resíduo de um passa a ser matéria-prima para o outro, porque os custos são ali diferenciados. Então a matéria-prima virgem acaba sendo mais vantajosa. Então a gente propiciar esses parques industriais, essas trocas entre empresas e ações ali seriam muito importantes. É muito importante para impulsionar a economia circular. Eu acho, escutando vocês, eu acho que agora está tendo uma responsabilização, será que a gente pode dizer assim, das empresas com os resíduos que elas geram, né? Antes era só produzir, elas colocavam no mercado, e aí aquilo ali já não pertencia mais a elas. E eu acho que essa mentalidade também está mudando, né? Elas agora têm que ser responsáveis pelos resíduos que elas geram. Vocês falando dessa questão das garrafas, eu aprendi isso tem relativamente pouco tempo também. E, por exemplo, já é uma coisa que eu aplico com o shampoo. Eu gostava muito de um shampoo que tinha uma embalagem preta, tinha um outro que era uma embalagem roxa, e desde que eu aprendi isso, eu falei: "Eu não vou mais consumir. Eu agora vou na embalagem clara, no branquinho ali, que eu já sei que ele vai conseguir ser reciclado", porque não adianta só falar que é reciclado, mas não ser reciclável, não é isso? Não tem essa diferença também? É isso aí. Você acho que trouxe um ponto muito legal. Primeiro, assim, a digitalização do planeta está trazendo a cozinha aberta de todo mundo. Antigamente era difícil você entender para onde estava indo o lixo que a gente está gerando. Hoje a rede social ela ajuda você a alcançar. Você vê com muitas coisas boiando em oceano, muitas coisas aí indo para lugares incorretos. E o que boia são as marcas, quer dizer. Então fica ali exposto para o mundo inteiro ver o que está acontecendo. Isso já gerou uma certa atenção, uma certa alerta amarelo ali do pessoal começar a se envolver. Outra coisa são as regulamentações. Você começa a ver leis muito mais severas, muito mais restritas a você gerar resíduo de uma forma descontrolada. O próprio Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tentando ser implementado na sua nacionalidade, como também você tem alguns decretos novos sendo desenhados aqui no Brasil e sendo aprovados, justamente que vai apertar um pouco mais o circo. A Europa está desenhando também decretos extremamente robustos e fechados para que as empresas comecem a se responsabilizar. E por fim, não menos importante, foi o que você trouxe. Assim, a gente, como consumidor, começa a ter mais informação. Uma coisa que era a coisa lá, né, lá de trás, que era de abraçador de árvore, que era de hippie e tal, hoje não. Hoje está virando uma informação comum da sociedade, do mercado de consumo, onde você consegue fazer suas escolhas. Você tem muito mais informação para você ser um consumidor mais antenado. E, de novo, não é a gente achar que o consumidor vai deixar de ter acesso a produtos bons, a experiência boa, para ser sustentável. E acho que isso as pesquisas até mostram difícil você mudar o hábito das pessoas que estão acostumadas a cancelar uma chamada de táxi porque o cara atrasou 3 segundos diferente do outro. Então você virou muito exigente no seu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, as empresas repensando a forma de fazer as coisas, como você falou, simples, mudar a cor de uma coisa para facilitar isso, se comunicar de uma maneira correta, trazer à tona os agentes ambientais no Brasil, que são as cooperativas, são milhões e milhões de pessoas que formam seus filhos, que pagam suas coisas através da triagem e da coleta, mostrar a importância disso para um país como o Brasil, também começa a sensibilizar mais a gente como consumidor, entender, pô, essa marca ela está indo além do que as concorrentes e consequentemente eu vou escolher ela porque ela tem qualidade, ela tem boa experiência e ela também tem essa parte social, ambiental muito mais claro para mim e por isso eu vou escolher essa marca. Então está ficando cada vez mais claro o que é ser um consumidor mais sustentável, sem ser aquele consumidor de abrir mão das qualidades e experiências que hoje o mundo moderno nos traz, né? Então, acho que regulamentação é super importante, a comunicação é muito importante e a digitalização está trazendo essa abertura para a gente conhecer um pouco mais também. Silvia, na fala do Gui, ele trouxe muito importante ali uns indicadores que estão surgindo, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, sociais para a economia circular. Tem um projeto muito bacana que aqui em casa a gente já mobilizou todo mundo. Todas as tampinhas que a gente coleta de qualquer embalagem, a gente coleta, sim, reserva e manda ali para um local adequado. Tem aqui perto de onde eu moro, num bosque natural municipal, que a gente entrega ali, e os projetos são muito direcionados a reciclar essa embalagem para direcionar, seja para construir casa de pets, né, de cachorros e gatos, né, ou até mesmo
É porque acaba que a gente está falando de pet aqui e tem animais também. E o outro também relacionado a pessoas deficientes, né? Então, conseguir fazer peças dessas cadeiras de pessoas de deficiência, né? Com deficiência, com materiais reciclados, também está sendo um frenesi entre troca das organizações de compartilhamento. E começa também a ser mais exposto, Silvia, alguns estudos mostrando as marcas mais poluidoras, sabe? Assim, ninguém quer estar conectado a isso. Você tem um ranking hoje das marcas mais poluidoras que são feito através de achar resíduo boiando em oceano, achar resíduo colocado em lixões clandestinos. Quer dizer, hoje a tecnologia digital, ela permite inclusive identificar marcas que mais passam para aterro sanitário. Você tem alguns leitores que começam a identificar por visualização de máquina inteligente quais são as marcas que estão mais indo para locais incorretos. Então, consequentemente, esse tipo de informação deixa todo mundo preocupado nessas empresas, né? Os acionistas dessas empresas começam a cobrar mais também projetos e iniciativas dos diretores que antes eram cobrados puramente só por lucro. Hoje você vê muito bônus de diretor, de C-level, também vinculado a atividades de impacto ambiental. Isso muda o jogo, porque você está mexendo no órgão principal do ser humano, que é o bolso, né? Então você começa a ver que o cara começa a ficar preocupado. E aí que eu vejo grande oportunidade para as startups, grande oportunidade para empresas de inovação. Porque essas empresas elas querem fazer, mas às vezes não tem, por incrível que pareça, não tem a velocidade ou não sabe nem como começar a fazer, porque elas estão formatadas daquele jeito há centenas de anos, muitas vezes. E aí que vem a inovação, aí que vem a nova empresa a plugar nessas gigantes e ajuda essas empresas a endereçar esses projetos e essas iniciativas de uma maneira muito mais rápida para lançamento de mercado. Então, tem um grande movimento para que isso aconteça, né? Obviamente que tem muita coisa para se fazer, muita pecinha para se mexer nesse tabuleiro, e o mais difícil, como eu falei desde o início, é a forma de pensar, assim, não é a tecnologia. Como que eu sou uma empresa, sei lá, de cosméticos, faço assim a vida inteira, agora eu tenho que pensar que a embalagem de batom não pode ser mais essa, porque ela mistura muito material, sendo que minha fábrica inteira, globalmente, ela é feita dessa forma. Quer dizer, então essa iniciativa tem que ser de uma maneira muito consistente, disciplinada e aberta ao novo, né? Então, é isso que a gente está percebendo globalmente e no Brasil não está sendo diferente. Silvia, aproveita, já viu aqui que todo mundo é super engajado na agenda de economia circular e adora um complementar. Então, o Gui mencionou um ponto muito importante desses resíduos plásticos que chegam até o oceano, né? Parafraseando o Alexandre Turra, que eu estava lá em Brasília na construção da Estratégia Nacional de Oceano Sem Plástico, ele falou assim: sabe quais são as marcas ou as embalagens que mais chegam no oceano? Aí todo mundo assim, pasmo, esperando, sugerindo ali, embalagem de miojo. Então, isso é uma curiosidade que até me surpreendeu também. Estava relacionado ao nível, né, social e disponibilidade ali do sistema de coleta de resíduos e educação da população. Então, embalagens de miojo, parafraseando ali o Alexandre Turra, são as embalagens que mais chegam ali nos oceanos, uma vez que ali não tem um descarte adequado, né? Olha, que interessante. Eu já pensei aqui nas PETs, no refrigerante, né. Realmente. E eu acho que falta muito a educação das pessoas nesse sentido, como vocês estão falando, né. Eu recentemente eu questionei um delivery de comida japonesa, por que que eles estavam mandando tanto resíduo para casa? Se a gente está pedindo em casa, eu não preciso do pratinho, eu vou usar o meu, né. "Ah, então eu não preciso do palitinho, porque eu vou usar o meu". E aí ele comentou: "Mas se eu não mando, tem muita gente que ainda reclama". E aí se eu mando, vocês reclamam, vocês que têm reclamam. Que são mais conscientes, né. E aí se eu não mando, quem ainda não tem essa consciência, ou seja, falta muito essa conscientização e essa educação mesmo por parte da população, né, de entender o que que ela precisa realmente consumir, o que que ela pode eliminar e o que que ela pode cobrar também das indústrias, né. Esse ponto é super legal. Se a gente pegar aí muita coisa que eu estou estudando na área de economia circular está passando por neurociência e economia comportamental, porque a gente precisa mudar os comportamentos e não é fácil mudar comportamento, como você mesmo trouxe desse exemplo. Mas a partir do momento que você começa a estudar essas duas ciências do cérebro, de como a gente pode mudar comportamento e começar a pensar formas diferentes de vender, por exemplo, ó, se você não pedir o seu palitinho, você ganha um desconto. Quer dizer, você começa a inverter a lógica. eh, Consequentemente, você começa a trazer novos hábitos, ou por lei, por decreto. A gente começou a usar cinto de segurança no carro quando veio a lei.
né? Assim, aí hoje é hábito. Agora você entra, você já não colo, você não, pelo menos assim, normalmente você não consegue mais entrar sem colocar seu cinto de segurança. Então você tem os dois lados, na dor ou no amor. E eu acho que tem um lado no meio ali que é realmente criar mecanismos e modelagens que fomentem essa história. Que é a economia para quem não está gerando resíduo de curta vida, que é o pior que tem no mundo, são esses de curta vida que a gente está comentando aqui, a embalagem de alimentos que. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar nas palestras. A pazinha de mexer xícara de café, aquela de plástico, por exemplo. O petróleo demora milhões de anos para aparecer na sociedade. As empresas extraem o petróleo, esse petróleo vira nafta, essa nafta vira um polímero que é injetado, vira uma pazinha de café, distribuído e chega no consumidor. O consumidor pega o xícara de café e faz assim, ó, 1, 2 e joga fora. Essa pazinha nunca mais você vai encontrar onde ela foi parar, porque ela é muito pequena, a logística reversa dela seria muito cara se fizesse alguma coisa específica a isso, e ela vai se perder em algum lugar. Ou seja, não faz sentido mais esse tipo de produto na sociedade. Não faz sentido. Então, é se repensar a forma de fazer. Eu falei do plástico, mas isso vale qualquer material. Eu vejo muito essa guerra do contra o plástico, etc. O plástico também é muito bom para a sociedade em algumas aplicações inteligentes, como longo prazo, produtos de mais, né, utensílios domésticos. Se a gente tirar o plástico do mundo, nossos carros vão pesar 3 vezes mais, vão gastar 3 vezes mais combustível para a mesma performance. Então, acho que tem que ter um certo equilíbrio no uso dos materiais. E o André trouxe um negócio lá no começo que eu achei muito legal, que é eu como engenheiro de materiais na formação, cada material tem muito valor. É triste ver uma embalagem, sei lá, uma lata de alumínio cair em lugar de forma incorreta. Vejo o valor que o alumínio tem. A nobreza que esse material tem, a nobreza que o papel tem. O papel, hoje, o Brasil é um dos maiores fabricantes de celulose certificada do mundo. Ou seja, tem um respeito pela natureza muito grande no seu replantio e na manutenção de matas nativas ao seu redor. A mesma coisa a extração de minérios, que sim, são bem complicadas para o meio ambiente, mas se você fizer a circularidade desses minérios já disponíveis na sociedade, que é um conceito de mineração urbana, você recuperar os metais que já estão hoje na sociedade, quer dizer, você tem riqueza hoje no mundo disponível para reutilização. Só que os produtos não foram desenhados para isso. Então é muito complicado e complexo todo esse processo. E para finalizar, passar a bola, os projetos que eu estou vendo que estão tendo mais aderência e respostas para a circularidade é quando ele acontece setorialmente. Não é uma empresa se classificando mais sustentável que a outra, que eu estou vendo muito isso na economia circular, sabe? Uma empresa levantando, eu sou mais sustentável que o meu concorrente. Eu acho que a competição ela vai sempre existir para você lançar um produto bom, posicionamento, qualidade do produto, mas economia circular é cooperação e não competição. Quando você vê projetos que acontecem setorialmente, as coisas funcionam muito mais rápidos e muito melhores. Né? O André citou a questão das bebidas alcoólicas. O Brasil é o maior consumidor de cerveja na garrafa de 600 ml. E a garrafa de 600 ml, sem saber, ela já é circular desde a sua fundação. Todo mundo usava a mesma garrafa âmbar, usava os mesmos maquinários de lavagem, os mesmos maquinários de enchimento, e só trocava os rótulos e, obviamente, o componente interno da cerveja e focava no posicionamento do produto. Mas as garrafas que funcionavam para uma marca, funcionavam para outra. Aí, quando entra um componente estranho que muda a cor, por exemplo, nesse processo, você desmonta toda a circularidade de um setor que funcionava há muitos anos. Então, esse é um exemplo prático que a gente está vendo em alta escala no Brasil, que é isso. Quer dizer, se o mercado inteiro pensa de uma maneira circular, a competição fica onde ela está. Do lado da economia circular, tem que ter uma cooperação setorial e não por marcas, né? Tem até um ponto que o Guilherme tocou e a Silva tocou também, que é bom até a gente reforçar, né, com relação à nossa política nacional de resíduos sólidos. Embora ela não trate diretamente sobre economia circular, tem alguns ali instrumentos e diretrizes que fazem relação com a economia circular. Por exemplo, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, onde todo ente público, privado e a sociedade civil tem o seu papel, seja ele paritário ou diferenciado, dependendo ali da relação que deve ser estabelecido em cada uma das ações, ou mesmo os acordos setoriais, que a gente tem aqui no Brasil muitos acordos setoriais que são referências para o mundo inteiro. Por exemplo, o de pneus, que ali tem retornando o pneu e dando o fim de vida, seja ele numa outra cadeia, num outro ciclo, ou como a gente chama na economia circular, cascateando o seu uso, né? Então, era um uso principal, eu usei um uso secundário ali, a partir de um outro material que eu fiz o beneficiamento ou não, e depois vai para uma outra indústria, terminando, vamos supor, nos nossos asfaltos.
essa é uma das alternativas. Temos de embalagens de agrotóxico, que é muito utilizado na agricultura, que a gente vai para frente. A gente também tem aqui no Brasil, eu até conversei recente lá com o presidente da Abralatas, a gente é o país do mundo que mais recicla latinhas. Claro, tem um valor econômico muito inerente a esse produto e a sua grande reciclabilidade e o fechamento da sua cadeia, que é muito grande. Daí até um dado bem importante trazer, em 60 dias, vamos supor que você compra uma latinha no supermercado. Você jogou no seu lixo aqui dentro de casa ou então colocou em algum lugar, destinou a algum lugar. Em 60 dias, essa latinha está novamente nesse supermercado. Eu consegui fechar o ciclo. Muito em virtude dessa capacidade ali das pessoas também que estão ali trabalhando, coletando esse resíduo. Você anda em qualquer rua aqui do Brasil, você não vê uma latinha de alumínio. Você não vê, que realmente ela tem um valor econômico, ela é coletada pelo catador, e esse profissional, num cenário de economia circular, ele é bem valorizado, então é uma profissão, se torna uma profissão, e ele consegue ganhar mais por isso, que a gente entende ainda que é um trabalho muito marginalizado, que precisa ali de ser potencializado, e eles ali têm toda a ação para isso, né? Tem até um projeto muito bacana, que daí linkou também com o meu projeto de mestrado sobre cidades circulares e indicadores, que a Ambipar tem um projeto de cidades circulares de propiciar essas cadeias junto ali com as pessoas mesmo que operacionalizam, para fazer com que esse produto ganhe ali um valor material, né? E eu consiga distribuir ou então fazer novos produtos a partir daquela articulação com toda a cadeia. Então, estou pensando tanto no poder público no município que está envolvido nessa cadeia, estou pensando nesse catador, eu estou pensando no papel do material em si também, como muito bem o Gui mencionou, de trazer aquele seu valor e manter ao máximo possível. Se a gente não mantém, a gente tentar reter, pelo menos nos ciclos menores da economia circular, que é até importante, né? A gente fala muito entre convertidos, né? Que já entendemos que a reciclagem é o último ciclo dentro da economia circular. Mas é sempre bom reforçar que a reciclagem é o último ciclo porque ela necessita de muita energia e ela muda totalmente o material de origem, né? Então, ele foi pensado de uma maneira e ele mudou para um outro fim. Então, quando a gente está pensando em ciclos menores, a gente está pensando desde recusar, reparar, recondicionar, remanufaturar e, por último, a gente está pensando na reciclagem. Então, é bom ter esse deparo ali, até mesmo para a nossa regulamentação. E estamos num caminho muito positivo aqui no Brasil, no sentido que tem um projeto de lei discutindo a instituição de uma política nacional de economia circular, que é o 1874 de 2022, e ele ali tem grande oportunidade já de ser aprovado na Câmara dos Deputados também. Já foi aprovado no Senado Federal e agora foi para a Câmara dos Deputados. Então, embora a gente ali não tenha na PNRS, né, de resíduos sólidos, a gente estamos conseguindo incorporar em outros tipos de decretos e leis relacionados a esse ponto. Bom, estamos então no caminho certo e no ritmo certo, ou o Brasil ainda tem que acelerar um pouquinho mais todo esse processo? Como é que vocês veem esse panorama global e nacional com relação à economia circular? Globalmente, essa discussão está bem estratégica das grandes corporações, das grandes cidades, dos grandes países e muitos acordos setoriais, muitos compromissos sendo assinados e porque a pressão da sociedade está cada vez mais forte para empresas impactarem cada vez menos a questão ambiental e circularidade faz parte disso. Eu vejo dentro lá por exemplo, da discussão onde eu estou, dentro do Fórum Econômico Mundial, muitos acordos que eu gosto muito de garantia de compras, por exemplo, de produtos e soluções sustentáveis por grandes corporações. Isso muda a régua. A partir do momento que eu, como grande corporação, me junto a outras gigantes que têm um poder de compra de matéria-prima mais sustentável e eu tenho esse compromisso de garantia de compra desses produtos, obviamente partindo de produtos que funcionem, que tem dos aspectos legais, etc., você acelera bastante essa roda. No Brasil não está sendo diferente, porque acontece lá nas matrizes dessas multinacionais acabam sendo trazidos para o nosso país. Junto a isso também, o país tem essa questão social muito forte das cooperativas de catadores que aceleram também, que forçam bastante a régua nesse processo. E cada vez mais as empresas estão sendo exigidas dos consumidores de produtos mais sustentáveis. Porque isso também é dinheiro. A partir do momento que você olha para dentro de casa e começa a ver, nossa, eu não tinha essa visão de desperdício dentro do meu processo produtivo. Eu consigo, então,
se eu mudar algumas coisas, eu consigo ter uma redução, inclusive. Então você começa a ver que você consegue mexer em vários aspectos do seu processo, da sua cadeia produtiva, e até algumas reduções você consegue ter, e melhorias de processo também. Então tá mudando bastante a régua, e o que eu estou gostando mais de ver é que isso está entrando na agenda estratégica dos negócios. Antigamente era aquela coisa da área de sustentabilidade, de meio ambiente, lá no finzinho da fábrica de alguém, que fica aí, lá vem o pessoal lá da ISO. Né? Hoje você vê claramente, não, áreas importantes sendo criadas dentro das empresas, nível C-level das empresas tendo essa agenda de descarbonização e regeneração do planeta, que envolve, obviamente, a economia circular, sendo discutidos em nível estratégico, entrando no planejamento estratégico de médio e longo prazo das empresas. Isso acelera mesmo. E, para fim, a regulamentação. Só vai ganhar velocidade quando aquele país tiver regulamentações claras e que fomentem a circularidade e a regeneração do planeta, porque sem essa ajuda regulatória é muito difícil você mudar o status quo, porque é muito fácil hoje você extrair recursos do jeito que você extraía no passado e fazer produto, ou seja, está tudo já mais ou menos organizado. A partir do momento que você tem que mudar componentes muito importantes da sua cadeia produtiva, precisa ter alguns, não subsídios talvez, mas também subsídios, mas repensar um pouco essa forma de como fomentar a empresa. Como, por exemplo, hoje no Brasil ainda é proibido usar refil de produto. Né? Você hoje não pode usar refil. E refil é uma forma que está muitos países já olhando, uma forma de economizar recurso. Só que hoje no Brasil você não é permitido, em vários setores, usar refil. Hoje, por exemplo, o mercado de cosméticos ainda usa matéria-prima que não pode ter contato com alimentos, coisa que a indústria de alimentos tem que usar, mas cosméticos, por uma falta de legislação brasileira, acaba adotando a de alimentos e também restringe o uso de material reciclado a partir do momento que o material reciclado ainda não tem aprovação geral de contato direto com alimentos. Então, essa regulamentação para essa nova economia circular, a regeneração, ela precisa ser revista em todos os aspectos para fomentar a velocidade de adesão a esse tipo de cabeça de negócio. Em complemento à fala do Gui, Silvia, trazendo lá um pouco do trabalho do CEBEDS internacionalmente, né? O CEBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro e nós fazemos parte de uma rede global com mais de 62 conselhos. O nossa mãe, que a gente costuma dizer, é o Conselho Mundial de Economia Circular, que fica na Europa, né, principalmente. O Gui bem mencionou, né? Na Europa, a partir do ano que vem, já vai ser obrigatório reportar sobre a circularidade de produtos e materiais dentro dos relatórios de sustentabilidade, a partir de framework específico do ESRS, caderno E5 de economia circular. Então já se torna uma obrigatoriedade, entra ali pelo comando e controle para impulsionar a agenda de economia circular na região. E outra, né? A gente tem também casos muito positivos na Europa puxando as agendas, como Holanda, Dinamarca, Finlândia, né? Que ele tem ali políticas públicas e modelos de negócio que eles pretendem e estão implementando para ter tanto inovação tecnológica quanto uma infraestrutura mais sólida para a implementação de todos os R's relacionados à economia circular e das práticas em si para aumentar a sustentabilidade nas atividades, além desse tema ter ganhado uma relevância ainda mais, né, nesses fóruns estratégicos, como bem o Gui mencionou com o Retrato Brasil, né? Trazendo um pouco que foi aprovado recentemente, né, a Estratégia Nacional de Economia Circular, que traz vários pontos bem fundamentais para a gente impulsionar a agenda de economia circular, desde a rastreabilidade, inserção ali de tecnologia, pensar ali modelos de negócio, tanto do evitar que materiais sejam criados a partir de perspectivas somente de uso e descarte, pensar ali no design desses produtos, aumentar o ciclo de vida ao máximo desses materiais, regenerar sistemas também está contido dentro dessa Estratégia Nacional de Economia Circular. E um ponto aqui muito válido ser ressaltado é que essa estratégia nacional foi aprovada recentemente, assim como uma política de incentivo à reciclagem, e ele traz, a partir dessa estratégia nacional, a criação de um Fórum Nacional de Economia Circular, que agora, nesse momento, está sendo discutido o plano decenal. O CEBED, com outras instituições, né, estão participando na construção de algum dos eixos, para ter uma noção aqui dos temas específicos, né? A gente trata são 5 eixos ao todo, sendo o primeiro com relação ao ambiente normativo e institucional para impulsionar a agenda da economia circular. O segundo fala a inovação, a cultura, a educação e a geração de competências voltada para toda a cadeia da economia circular,
toda a cadeia entende-se como reduzir, reutilizar e até mesmo promover o design desse produto na hora que a gente está criando. Tem o 3, o eixo 3 é o CBED, junto com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é definir ali ações, metas, indicadores, com toda ali depois a sociedade civil aportando informações relacionadas a reduzir e utilizar recursos e também a geração de resíduos, de modo a preservar ao máximo o valor dos materiais. E por fim temos duas, né, que é incentivos, instrumentos financeiros para auxiliar essa mudança para a economia circular e a articulação entre diversos setores. Daqui é um ponto muito importante que a agenda provavelmente vai surgir vários burburinhos com relação a esses assuntos, porque uma vez que a gente tem um plano de metas até 2033, o que o Brasil entende como economia circular e como a gente avança, é muito importante. Outra adenda com relação ao Brasil e com relação à América Latina. O Brasil ele está até um pouco atrasado, mas ele está caminhando agora propositivamente, porque tivemos países da América Latina que já avançaram alguns anos antes a estratégias nacionais, como Colômbia, Chile, e a gente começou agora. É bem oportuno, pelo menos a gente tem ali sendo criado, mas outros países da América Latina também já estão avançando nesse sentido e a gente não podia de nenhuma maneira ficar para trás nesse sentido. Agora, trazendo o olhar do setor empresarial, que é muito forte aqui do CEBED, a gente, em parceria com o WBCSD, estamos trabalhando no Protocolo Global de Circularidade, que é trazer métricas, diretrizes universais ali para a economia circular, como se fosse um framework voluntário para as empresas adotarem uma métrica comum, então baseado tanto na GRI, no SASB, na ISO, que foi aprovada recentemente de economia circular, até mesmo no CTI, que é o Circular Transition Indicator do WBCSD, de métricas de como essas empresas podem uniformemente entender a circularidade, mapear o seu cenário atual e avançar para uma maior circularidade no futuro muito próximo. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, pretende ser lançado no WBCSD na COP30, ali já algum estudo relacionado a essa circularidade, mas a gente está avançando muito agora no arcabouço de conhecimento e no envolvimento de todos os setores econômicos para impulsionar essa agenda. Ali, principalmente, a intenção é trabalhar com o setor de manufatura, transporte, agro e o setor de construção, que são os setores que foi entendido no momento inicial que geraria um maior impacto no início, tanto para a descarbonização quanto para a transição para a economia circular. Foi esses pontos principais. Maravilhoso, boas perspectivas por aí. Agora, pensando especificamente na questão das energias renováveis, como a gente tem feito aqui um paralelo entre Brasil e Europa, e vocês estão abordando aí também outros países da América Latina, a gente também consegue sair muito à frente, né, com essa questão das energias renováveis com relação a outras regiões. De que maneira que as energias renováveis elas vão contribuir para a economia circular e para essas práticas mais regenerativas? Acho que o Brasil tem um grande potencial de ser um grande celeiro aí de inovação da área de energia, as energias mais inteligentes, né? A gente tem aí um campo agrícola gigantesco, a gente tem a área de biocombustível sendo bastante estudado e bastante investido no país. Tem também questões de regulamentação, que eu acho que o André pode falar bastante sobre o tema, do que estão sendo discutidos aqui. Mas a gente tem não só biocombustíveis, também biomateriais, né? Também é outro assunto. Então, estudos no mundo mostram que nos próximos 30 anos, 60% de todos os materiais não renováveis poderão ser substituídos por biomateriais. E aí a gente vira realmente um grande fonte de matéria-prima global e de inovação para o mundo, né? A gente sabe lidar com isso, a gente tem bastante pesquisa sendo desenvolvida no Brasil. O que falta é isso, é fomento, falta acesso a capital, falta aquele dinheiro com paciência que eu falo, né? Às vezes o que dentro do formato de investimento no Brasil é muito dinheiro de curto prazo, de venture capital, que são dinheiros que querem já coisas tracionadas, e não dinheiro para pesquisa, que é aquele dinheiro que tem um pouco mais de paciência, mas que vai dar um retorno no médio e longo prazo. E aí isso fomenta também a intenção daquele pesquisador que está dentro da universidade ou que está dentro de hubs de inovação a continuar
vai estudando, que às vezes o cara larga uma pesquisa para ir para mercados que vão remunerar ele melhor, e muitas vezes para o mercado financeiro, quer dizer, você perde um cientista brasileiro para um mercado que paga melhor, uma pessoa com brilhantes inteligências, com cérebros fantásticos, porque não tem um fomento à pesquisa. Mas eu acho que, em termos de energia, não tem volta. Eu acho que está claro no mundo que está todo mundo repensando isso. A questão é um pouco, passa a mesma coisa pela circularidade. Como é que você desenha um país para aquilo, né? Em junho agora eu tinha a oportunidade de estar no encontro anual lá de Dalian na China, que se mostra claramente onde está a China em termos de pesquisa de renováveis, como é que o governo pensa esse mercado e como é que ele fomenta a inovação. Você vê lá líderes do mercado chinês, o governo chinês, falando, cara, nosso papel como governo é fomentar a inovação, é gerar mercado para essa inovação e tirar todos os obstáculos para que essa inovação chegue ao mercado o mais rápido possível. Esse foi o discurso lá do líder chinês no evento lá de Dalian, lá do Fórum Econômico. Então, assim, o cara já pensa que ele sim, ele precisa investir, ele precisa ter acesso a dinheiro para inovação, mas também o governo tem o papel de desobstruir qualquer obstáculo que uma nova tecnologia venha para o mercado. Então, o cenário de inovação ele tem que acontecer para acontecer. Mas o Brasil tem um grande potencial. A gente tem aí empresas gigantescas já trabalhando para energia renovável no Brasil. Temos aí um potencial que permite, né, nossa geografia permite muito isso. A questão é isso, é como a gente vai adequar regulatório com investimento de longo prazo e cientistas querendo estudar isso e não perder cientista para outros países ou cientistas para outros mercados que paguem melhor hoje a ciência do que a ciência paga. Um pouco nessa minha visão sobre o mercado de renováveis, mas a gente tem um grande potencial de ser uma potência mundial de energia renovável no mundo. Tradendo, Silvia, a questão da emissão, né, de gases de efeito estufa, inventário, né, todos os inventários de gases de efeito estufa e como as empresas vêm fazendo, porque tem ali o escopo 1, que são as emissões diretas das organizações, escopo 2, que é a energia como é gerada ali e utilizada dentro da organização, e o escopo 3 é quando a gente envolve toda a cadeia de valor. Falei tudo isso para dizer que o escopo 2, a gente tem muitas empresas comprando ali certificados de energia incentivada, a partir de fontes eólicas e solares. Então, é tudo que o Gui falou com relação à implementação, potencial, investimento, voltado ali para essas empresas que estão precisando diminuir suas emissões e incentiva ali a partir de compra de certificados, garantido que sua energia vem de fonte renovável dentro das suas cadeias. Além de todas as questões relacionadas a gente implementar ali a não dependência por combustíveis fósseis, recursos infinitos, né? E o Brasil, ele vem assim de lavada com relação a outros países, com relação à biomassa. Então, a gente consegue utilizar vários tipos de biomassa para geração de energia. Então, a gente tem um potencial enorme, tanto para fontes ali que venham do uso da terra, fontes que venham do ar, do mar agora, né? Está sendo discutido sobre eólica offshore e tem ali várias ações específicas para implementar aí a troca de energia. Então, tem super potencial o Brasil pela sua localidade geográfica e sua possibilidade ali em algumas regiões do Brasil e serem até superavitárias de energia, mandando mais para a rede do que saindo, que é o caso do Nordeste, principalmente ali a região de Natal, Ceará, até um pouco de São Luís ali, que conseguem gerar mais energia do que eles necessitam e colocar mais no grid, mais no sistema interligado nacional. Então, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem terra, né? A gente tem gente boa, quer dizer, é organizar toda essa história. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade também, né, André? Você falou um pouco da COP30. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de juntar esforços, trazer para a COP30, para o mundo, na verdade, que a gente vai ser observado ali, esses tipos de inovação que o Brasil tem para conectar com o dinheiro que está querendo investir nessa história, né? Então, acho que a gente tem uma grande agenda aí aberta, que está chegando, né? Está logo ali o COP30, mas é uma grande oportunidade de a gente se expor mais para o cenário global que está necessitando comprar, né? Como o André bem trouxe, o Brasil ainda está ainda gatinhando em algumas coisas, andando bem em outras, só que lá fora está mais estruturado e são grandes compradores dessas tecnologias. Então a gente pode ser grandes vendedores das soluções para isso. Então como é que a gente se organiza para a COP30, está lá expondo, virar uma grande vitrine, falar, nós temos isso, nós temos essa tecnologia, nós temos essa ciência, e vocês querem, porque os caras estão comprando também coisas futuros, então você compra agora para usar no futuro. Então esse dinheiro de inovação está disponível, tem um grande programa chamado First Mover Coalition, que é isso, são 150 gigantes que se juntaram
para comprar soluções de baixo carbono, que envolve, obviamente, energia, que envolve circularidade, vamos coisa assim, ou seja, se qualquer inovação que tenha comprovação que você vai capturar carbono, que você vai sequestrar carbono, que você vai gerar menos impacto, eles compram antecipadamente, mesmo se a sua inovação não estiver pronta para mercado ainda. Então, assim, é tudo que a gente precisa num país como o nosso em desenvolvimento. Uma coisa que eu aprendi recentemente, Silvia, em conversas com o BNDES, é muito mais vantajoso a gente aproveitar um fundo que já existe, criar uma linha dentro desse fundo relacionado à economia circular, energia, por exemplo, o de fundo de mudanças climáticas, do que a gente criar um outro fundo. Já existem, assim como o Guilherme falou, Gui falou, recursos para isso, como a gente implementar, mas a gente associar com agendas que vêm crescendo, agendas emergentes. Então, é super plausível e a mudança climática ele é um guarda-chuva, né? Então tem todos os temas ali, água, biodiversidade, agricultura regenerativa e economia circular também está dentro dela que pode ser impulsionada. Maravilhoso. Eu ia perguntar para vocês as perspectivas aí para frente, vocês já acabaram respondendo, né. Estamos no lugar certo, né, com as pessoas certas, só precisamos nos unir, como o Gui colocou aí, economia circular é cooperação, então é a gente se unir a quem tem os recursos para investir e a gente mostrando que a gente também nós brasileiros, né, sabemos fazer, né. Ainda vejo que a gente não aprende nas universidades, não aprende inclusive no dia a dia dos nossos negócios a tá mais exposto ao mundo, ou seja, como é que a gente se apresenta ao mundo, mais pronto para investir nesse aspecto, como por exemplo os indianos conseguem, os africanos estão muito bons nesse aspecto, e os asiáticos também, ou seja, estão prontos para fazer uma boa conversa com fundos europeus, fundos norte-americanos, eles já estão com os projetos mais ou menos desenhados, não é que eles estão melhores que a gente, não é isso que eu estou falando em termos de evolução de projeto, eles estão mais prontos para se expor e deixar mais fácil de você, mecanismo mais fácil de receber esse capital que quer ser investido. Então eu vejo muito nessas minhas viagens, nesse sentido, cara, assim, o Brasil está fora daqui porque a gente não consegue achar projeto lá. Então mostra que a gente como business, com a cabeça de negócio, como é que a gente traz esses investimentos para cá, ou seja, eu vejo isso, a gente tem uma carência, uma necessidade muito importante para estar mais pronto para esse cenário. Eu acho que a COP30 pode ser uma grande oportunidade para a gente se expor e apresentar isso para esse mundo que já está pronto para investir. Né? Eu escuto muito, a gente não tem projeto. E eu vejo os indianos, vejo os africanos nesses ambientes, sabe, os caras são impressionantes em termos de agilidade, de agendamento de reunião, de ter clareza onde o dinheiro vai ser implementado, como é que esse dinheiro entra naquele país sem tanta burocracia quanto é no Brasil. Quer dizer, o cara está pronto para receber esses investimentos, e aí nesses ambientes que o cara precisa investir, mas não sabe aonde, fica muito mais fácil do que um país que ainda está Brasil, estamos tentando, veja bem, aí você tem todo um cenário complexo de entrar o dinheiro no Brasil para ser investido, então você cria coisas que afastam o investidor. Então acho que a gente tem que trabalhar isso e facilitar essa entrada desse capital que está disponível e que as empresas estão precisando de soluções que o Brasil já tem. O Brasil tem muita coisa boa, o Brasil tem muita inovação boa e tem muita coisa acontecendo. A gente só precisa facilitar um pouco essa entrada de capital mais fluida aqui dentro. Arrumar a casa e a vitrine, né, Gui? Exato, exato. Aqui no CEBEDS a gente está fazendo uma pesquisa que vocês estão ouvindo em primeira mão, né, essa pesquisa. A gente vai lançar muito recentemente. Que a gente está fazendo um trabalho muito bacana com as nossas empresas do grupo de trabalho de economia circular, de trazer ali conceitos de modelos de negócios circulares, mensuração e ali formas de comunicação da economia circular como um todo. E esse ano foi voltado para modelos de negócio, tanto ali no bojo da ISO de economia circular, quanto as metas e indicadores internacionais do nosso braço ali, parceiros, né? 40% das nossas empresas disseram que ainda não têm conhecimento técnico como um todo para aplicação de modelos de negócios circulares, embora elas apliquem muitas práticas da economia circular. Então, muitas das práticas e ações da economia circular, essas empresas já implementam, mas elas ainda não conseguem internamente nomear como uma ação ou como um modelo de negócio circular. Então, a gente está enxergando isso junto com elas para falar assim, é, empresa X, você realmente faz isso. Então, você pode incorporar a linguagem da economia circular dentro da sua
suas ações. E outro dado, só para dar um gostinho para vocês antes da publicação, é que 38% das empresas disse que no início, por ser uma mudança, muitas vezes para algumas empresas, disruptiva, necessitar ali de ações sistêmicas, ainda tem algumas restrições financeiras para a implementação, embora ali os benefícios mais futuramente sejam positivos, né? Então, já traz uma perspectiva de algumas ações e indo um pouco já para o direcionamento final, eu acredito aqui como pessoa mesmo, e como instituição e como pesquisador, que a transição para a economia circular, ela é um caminho assim sem volta. Ela, aqui no futuro, a gente praticamente não vai falar economia circular, a gente vai falar só economia, que já vai estar tudo embutido a circularidade dentro do sistema. É isso assim que eu espero como esses 3 chapéus de organização. E implementar ali medidas voltadas a novos modelos de negócio, seja ele reciclagem, manufatura, simbiose industrial, será de praxe, né? Será muito importante, além de gerar os grandes empregos verdes que a gente tanto menciona em muitas falas que a gente vai em eventos e tudo mais. O que são esses empregos verdes, como a gente vai gerar, e a gente pretende sempre impulsionar para que eles sejam implementados de uma grande maneira aqui no Brasil. E Brasil aqui é o celeiro da diversidade e da alternativa para todas as ações. Então, surgiu um problema, com certeza a gente vai conseguir solucionar e temos pessoas para isso, né? Só direcionamento ali e encontrar o momento certo. Maravilhoso. Bom, só tenho a agradecer a participação de André Mello e o Gui Bramer nesse episódio do Sim Talks. Querem deixar os contatos de vocês para quem quiser aprofundar mais, conversar e saber como aplicar aí boas práticas nos seus negócios? Claro, será um prazer receber contatos para a gente conversar. O meu é fácil, é gui@bramer.com.br. Vai ser um prazer trocar ideia, né? Tô nesse momento, tinha fundado uma empresa há 10 anos chamada Boomera. Essa empresa foi vendida para o grupo Ambipar e agora estou num momento sabático e também escutando muita ideia nova, e agora assumo um papel importante dentro do Fórum Econômico Mundial de Fellowship, onde que minha agenda principal vai ser conectar as iniciativas brasileiras à COP30, criar essa agenda conectada ao Fórum Econômico justamente para trazer esse ecossistema do Fórum Econômico com uma visão ampliada para o Brasil. Então, estou super aberto a conversar, escutar setores e tal, e tentar construir essa agenda juntos para trazer para o ambiente do Fórum Econômico, que tem muita coisa boa acontecendo por lá, em termos de investimentos e inovação. Muito obrigado pelo convite, adorei estar com o André aqui, aprendi muito. Silvia, obrigado por mediar a gente aqui, e é isso, estou aqui à disposição. Obrigado, Silvia. Guilherme, eu já anotei aqui seu contato, né? Gui Bramer, pronto, eu vou te mandar um e-mail muito recentemente. Meu e-mail aqui é andré.melo, com L só, @cbedes.org. Pode mandar mensagem ali, a gente vê ali momentos de articulação e como a gente impulsionar a agenda de economia circular no Brasil como um todo e no mundo, que a gente realmente está com essa agenda bem forte, tanto em nível de capacitação com nossas empresas, articulação e até mesmo um advocacy, da gente mobilizar uma política pública para o Brasil. Super agradecimento, adorei bater papo com o Gui e com a Silvia sobre o assunto de economia circular. Eu sou super assim suspeito para falar da agenda que realmente eu venho trazendo desde a engenharia ambiental e sanitária que eu fiz, até mesmo na engenharia urbana no mestrado sobre esse assunto. Então, super adorei, super obrigado. Bom, e se você gostou desse episódio, não deixe de conferir o episódio 26 sobre logística reversa. Garanto que vai trazer ainda mais insights sobre o papel da sociedade e de corporações para a sustentabilidade do planeta. Fique ligado para mais novidades por aqui e nos perfis digitais da CEMIG Sim. Até breve!